Olá pessoal, olá a todos vocês que estão aí ligadinhos no nosso canal no Facebook. Estamos começando hoje mais uma nossa live com Jesus, a nossa formação aqui do nosso movimento de cursilhos de cristandade do GED Foz do Iguaçu. Hoje nós vamos trabalhar o tema profetismo, profetismo como o caminho de santificação. E eu vou chamar aqui agora, nós vamos ter também hoje a participação especial do nosso coordenador do GED, o nosso amigo, irmão Emerson Haupt, para dar uma boa noite para vocês. Deixa eu chamar ele aqui na tela. Vamos ver, cadê o Emerson? Só um minutinho. Vamos, ali o Emerson. Oi, Emerson, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Lucas? Boa noite, meus irmãos cursilistas, decolores. É com imenso prazer que eu venho aqui hoje agradecer a presença de todos vocês. Presença essa que tem sido muito marcante através das nossas lives. Nós começamos já há alguns dias, como o Lucas comentou há alguns dias, talvez fôssemos ou somos os pioneiros aí nessas lives em termos de movimento de cursilho. E é graças a vocês, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje reunidos com esse nosso convidado especial, o Padre Jean, tá? Para conduzir esta noite de estudos. Mas também não posso perder a oportunidade de agradecer a todos vocês pelas lives que nós estamos tendo, pela participação de vocês, pelo encontrão. Nós tivemos no sábado o terceiro encontrão aí, né? Foi bem bacana, o pessoal participou bastante também, tá? Na terça-feira nós temos o Terço dos Jovens. Por favor, participem. Nós sempre lutamos por esses jovens, estamos buscando estarmos ao lado deles e pretendemos que realmente eles sejam o futuro do nosso movimento. E para isso nós precisamos estar ao lado deles, tá? Nós já tivemos algumas reuniões do nosso GED através de meios online, vamos ter outros. Então, para que todos vocês saibam que o GED de Foz do Iguaçu vem trabalhando bastante, vem buscando soluções, buscando respostas para as perguntas de vocês neste momento de pandemia. Talvez não as tenhamos todas de imediato, mas realmente queremos poder contar com vocês. Então, espero que todos vocês aproveitem muito esta noite com o nosso Padre Jean. Eu até falei, pessoal, para quem esteve em União da Vitória, nós tivemos lá momentos maravilhosos, mas eu falei o seguinte: a homilia do Padre Jean no domingo, na missa de encerramento, só a homilia dele valeu todo o cansaço de nós termos ido à União da Vitória. Então aproveitem. Infelizmente eu não poderei ficar ao longo com vocês, porque nós temos agora, neste momento também, uma reunião do GER e nós vamos participar com eles lá. Então aproveitem muito esse momento de formação. Tenham uma boa noite. Muito obrigado, Lucas. Decolores, viva a vida. Viva a vida. Valeu, Emerson. Obrigado aí pela tua participação. Nós vamos te liberar para participar da reunião Pode deixar. Do GER, tá bem? Manda um abraço pro GER por todos nós, tá bom? Pois bem, pessoal, agora sim nós vamos, então, eu queria só, o Padre Jean já está nos acompanhando, o Emerson também continua ali acompanhando a gente. Um abraço para todo o pessoal dos outros GED, nós temos o pessoal do GED Leopoldina, lá em Minas Gerais, aqui também o pessoal do GED Bragança, Bragança PA, eu não sei se deve ser lá no Pará, não sei onde que é. Esses dias eu falei PA, Pará, era Porto Alegre, mas tudo bem, né? Um abraço a todos vocês. E agora sim, vou apresentar então para vocês o nosso formador de hoje, ele que é do GED Cascavel, está vindo emprestado aqui para a gente hoje, né? Oi, Padre, tudo bem? Olá, Lucas, boa noite, decolores. Viva a vida! O Padre Jean, nós nos conhecemos no encontro regional lá em União da Vitória? União da Vitória, isso aí. Isso, depois tivemos a oportunidade de conversar numa formação, numa escola vivencial ali em Cascavel, e o padre fez uma live esses dias falando sobre o tema profetismo, e surgiu a ideia então de convidá-lo. Então, de antemão, agradecer ao senhor pela presteza em estar aqui conosco hoje, agradecer o GED de Cascavel por nos emprestá-lo um pouquinho. Queriam cobrar cachê, viu? Eu tenho prova de que queriam cobrar cachê, o Osni já estava cantando ali um cachê. E vamos torcer hoje para correr tudo bem. Sabe, Padre, que no sábado a gente faz o encontrão. Encerrada a live, eu tive que pegar a minha esposa que está grávida, correr para o hospital, porque a nossa filha ficou tão contente com as músicas que já estava querendo vir para fora, sabe?
E o resultado foi que eu não dormi de sábado para domingo e domingo inteiro ficamos no hospital. Se hoje ela se encantar pela sua mensagem, querer vir para fora também, aí eu tô ferrado. Misericórdia. Padre, vamos lá então. O tema de hoje é o nosso livrinho azul lá do Encontro Regional. Esse aí mesmo, né? O profetismo como caminho à santificação. Está contigo, Padre. Isso aí, minha saudação a todos que estão nos ouvindo, né, pelo Facebook, estão nos assistindo, melhor dizendo. Também minha saudação ao Emerson, coordenador do GED Foz, Lucas, né, que me estendeu esse convite, a minha gratidão. Né, estou com certeza muito feliz, né, de poder participar e contribuir nessa noite, né, com um tema tão importante, tão atual como esse, né, sobre o profetismo como caminho de santificação. Né, para os católicos, talvez isso seja um enigma, né? Entender o profetismo, ser profeta, como um elemento que nos auxilia para sermos santos. Então, a nossa finalidade nessa live hoje é justamente essa, é fazer com que nós, principalmente cursilistas, entendamos que o profetismo é um meio justamente para sermos santos. E antes de eu adentrar o tema, né, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou então do GED de Cascavel, trabalho na cidade de Cascavel, aqui no Seminário São José. E estou com 2 anos de padre, né? Estou ainda aprendendo a ser padre. Mas enfim, estamos aí, sou assessor aqui do GED de Cascavel, né? Estou acompanhando o movimento de cursílios aqui na nossa arquidiocese. Muito bem, como o Lucas já disse, né, o nosso tema é justamente extrair desse livro, que é o nosso manual para este ano de 2020. Veja que o tema é Caminho, o MCC, Caminho de Santificação. Como lema, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E aí, um subtema, profetismo como caminho de santificação. Eu vou dividir essa live em 3 grandes momentos, essa formação de hoje. Primeiramente, o que é ser profeta. Esse é o primeiro elemento. Em que consiste a profecia? Depois, vamos fazer um levantamento a respeito da realidade. E no terceiro momento, como ser profeta nos dias atuais. Esses 3 pontos, nós vamos buscar, então, trabalhá-los e refletir a respeito desses 3 elementos tão importantes. E para iniciar, então, a nossa formação, já que estamos falando sobre o profetismo, é natural, é salutar que nós tenhamos uma definição do que é ser profeta. Primeiramente, profeta tem a sua raiz, origem grega, a palavra profetes, que significa justamente aquele que fala, aquele que profere, aquele que anuncia uma mensagem em nome de alguém. E aqui já vem o primeiro ponto importante para nós. O profeta, o cristão, o cursilista, ele não anunciará uma mensagem sua. Ah, padre, mas que mensagem anunciaremos então? A mensagem da Sagrada Escritura. A palavra de Deus é ela, o conteúdo do nosso anúncio. Nós não precisamos nos preocupar com o conteúdo, porque ele já nos foi dado, é a palavra de Deus. Ele é o nosso conteúdo. E fala sempre em nome de alguém, ou seja, em nome de Deus. Em nome de Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. E aqui nós já podemos, de início, tirar da nossa cabeça aquela ideia de que o profeta é aquele que vê o futuro, prevê o futuro, aquele que lê a mão, aquele que olha nos meus olhos e já sabe o que eu estou pensando, o que está passando na minha vida,
que está passando comigo. Isso não é ser profeta. Temos sim alguns profetas com dons especiais que justamente conseguem, por graça de Deus, vislumbrar o futuro. Todavia, são poucos, viu? São muito poucos os que têm esse grande dom. A nossa profecia, o nosso ser profeta, se realiza nessas questões que eu falei agora há pouco. Falar em nome de alguém, proferir uma mensagem. Qual? A de Deus. Aqui está na Sagrada Escritura, aqui está na palavra de Deus. O profeta, o cristão cursilista, ele deve ser um profeta que observa o ambiente. Isso é muito importante. Nós não podemos querer anunciar algo sem conhecer o contexto, o ambiente que estamos vivendo. Seria uma grande bola fora, como diz o ditado. Nós queremos realizar profecias, o anúncio, sermos profeta e não observarmos o ambiente, o contexto. Por isso que, num segundo momento, nós veremos justamente o contexto que estamos inseridos. É importante nós entendermos o nosso contexto para que, em seguida, a gente anuncie e o nosso anúncio seja uma resposta para o nosso mundo. O profeta, ele deve ter um olhar de esperança. De esperança. Ele deve ter uma convicção surpreendente. Surpreendente. Ou seja, Deus está aqui. Deus está atuando na nossa vida, no nosso dia a dia. O nosso Deus não é um Deus, uma espécie de demiurgo, né, como diz a filosofia medieval. Um Deus que tudo criou, mas que abandona a criação. Não, nosso Deus é o Deus conosco. Ele caminha conosco. Por isso é com base nessa reação de que Deus é um Deus conosco, é que nós temos que ter esse olhar de esperança, porque o Deus conosco caminha com a humanidade. Veja, estamos vivendo o contexto desta pandemia do Covid-19. E qual é nosso olhar enquanto cristão, enquanto cursilista para esse contexto que assola a nossa vida, que está de modo trágico, prejudicando a vida de tantas pessoas? A gente deve ter bem presente isso. Não foi Deus quem criou esse vírus. Né? Tem muitas pessoas dizendo, padre, o Covid-19 é aquela praga dos 7 anos que Deus joga sobre a humanidade, que não olha para o seu Deus, que não louva o seu Deus, que não reza. Eu já digo de início, não corresponde. Não é praga de Deus, não é castigo de Deus. Agora, Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu. Deus não é o autor do mal. Ele não é o autor do Covid-19, mas ele permitiu que isso acontecesse. Aí nós devemos nos perguntar por que Deus permitiu. O que ele quer nos ensinar? Em que Deus quer abrir os nossos olhos, abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração, dilatar a nossa vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque Deus nunca permite o mal se não é para tirar dele um bem maior. Tenho isso bem presente, querido irmão e irmã que nos acompanha. Deus nunca permite o mal se não é para tirar dele um bem maior. Então, Deus quer tirar um bem maior de todo esse contexto que estamos vivendo. E nós, enquanto profetas, devemos ter essa consciência muito clara. O que Deus quer que entendamos com tudo isso. O
que Deus quer que coloquemos na nossa consciência, no nosso coração, no nosso agir, o que Deus quer que mudemos, que a humanidade mude com tudo isso. O profeta é aquele que é o mediador entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo. O profeta é aquele que é porta-voz e de modo muito vivo. E aí vem a nossa coerência de vida também. O profeta não é um porta-voz frio, ou seja, aquele que anuncia Cristo, mas vive com uma cara de quaresma, como diz o Papa Francisco. Aquele cristão, aquele cursilista, que vive com a cara azeda, parece que chupou limão de manhã ao sair de casa. Então, o cristão ele deve ter essa alegria interior. E essa alegria não é sinônimo de euforia, de risos à toa, não. É justamente essa alegria interior. Meus irmãos, minhas irmãs, veja que o mundo é a casa do profeta. A casa do profeta. O mundo nos oferece os desafios para viver a nossa vida de fé, para viver o nosso profetismo, para viver o nosso carisma de cursilista, mas também o mundo nos oferece oportunidades para viver o nosso carisma, para viver a nossa missão de cristão, de cursilista. Por isso, o profeta também é aquele que tem uma visão um pouco mais otimista do mundo. Se nós almejamos ser profetas, nós devemos tirar da nossa cabeça essa mentalidade de demonizar o mundo, de amaldiçoar o mundo. Devemos parar com isso. O mundo é o local onde temos as nossas oportunidades, os nossos desafios, para que vivamos a nossa missão. Então, não demonizar o mundo. Não amaldiçoar o mundo. Veja, na nossa vida, como é fácil nós demonizarmos a nossa vida. Como é fácil nós demonizarmos o nosso dia a dia. É muito comum entre cursilistas, infelizmente, entre católicos, aqueles que amaldiçoam o seu dia. Acordam de manhã, antes mesmo de sair de casa, o celular despertou, ele já começa. Ai, mais um dia. Droga de dia. Perdoe o padre agora, né? Mas eu vou ser bem claro. Que merda de dia. Ou mais um dia. Tem que enfrentar mais um dia esse trânsito infernal. Mais um dia os meus companheiros de trabalho. Mais um dia aquela empresa maldita. E aí vai lá por azar, ainda o carro não pega. Aí demoniza o carro. Veja, Deuteronômio 28 diz que a maior fonte de maldição para a nossa vida não é os outros. Somos nós mesmos. Não é o outro. E às vezes a gente se preocupa, né? Ai, padre, eu tô com medo porque eu encontrei perto da minha casa, na encruzilhada, na esquina, uma macumba, um saravá, coisa feita, não sei se não é para mim, se é para minha família, porque alguns dias atrás eu encontrei no meu jardim um sapo com a boca amarrada e um papel com o meu nome lá dentro. Padre, eu tô com medo. Tem gente querendo puxar meu tapete, querendo jogar praga na minha vida. Veja, isso não é o problema. O problema maior é nós. Se eu amaldiçoo o meu dia, se eu amaldiçoo o meu dia, se eu demonizo o meu dia, aqui está o problema. Porque a praga vem. A boca fala e essas coisas que são proferidas são atraídas para nós. São atraídas.
Mesma coisa acontece com aquelas pessoas que têm uma visão otimista, a alegria de vida, mesmo diante das coisas erradas, não desanima. São pessoas que atraem para si energias positivas, atraem para si bênçãos e não maldição. E é muito perceptível porque o ser humano, cada um de nós, transmite os mesmos poros pelos quais a gente transpira, soa no nosso corpo, eles também transmitem para o outro a nossa energia. Você pode até concordar comigo, né? De ter visitado alguém, de ter encontrado alguém, de ter ido à casa de alguém, depois sair pensando, até partilhando com uma outra pessoa, nossa, como aquela pessoa tem um clima pesado. Como é ruim ficar perto daquela pessoa. Como aquela pessoa é negativa. A gente sente. Os mesmos poros nos transmitem essa energia. Meu irmão, ser profeta, ter essa visão otimista do mundo, é justamente isso, é no dia a dia. E não adianta eu querer fazer milagre. Se eu vivo o meu dia demonizando a minha casa, demonizando o meu trabalho, negativo, nada dá certo, nada vai dar certo. Tem gente me perseguindo, tem gente querendo o meu mal, esse negativismo todo. As pessoas que convivem conosco sentem isso. Sentem. O mesmo acontece com o contrário. Aquela pessoa que é otimista, aquela pessoa que pensa coisa boa, que sabe perdoar, que sabe se interagir consigo, realizar o ato do perdão, de dar o perdão. Uma pessoa que gosta de ser pacificadora, que vê a sua vida como uma bênção de Deus. Tenho certeza. Todos aqueles que se aproximam dela sentem essa energia positiva. Nossa, como fulano tem uma energia boa. Como é bom ouvir aquela pessoa. Ela me traz paz, ela me traz uma energia positiva, ela me traz um bem. Eu me sinto tão bem perto dela. Queridos irmãos, ser profeta é também transmitir essa energia saudável, saudável para as pessoas. Outro aspecto, então vejam, mudar a nossa visão do mundo. Isso é determinante para ser um bom profeta. Um bom profeta. Não tem como ser um bom profeta demonizando o mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo não tem mais jeito, as coisas vão de mal para pior. Não. Comece a ter uma visão otimista do mundo que você vive. O profeta precisa realizar três grandes encontros. Três grandes encontros. Primeiro, o encontro consigo. O encontro consigo. Eu só serei um bom profeta se eu fazer o encontro comigo. Por isso eu te pergunto, irmão, você se conhece? Você já fez o encontro com você, com a sua intimidade? Ah, padre, eu me conheço, eu sei o meu nome, sei a minha idade, sei quem são meus pais, a minha família, a minha data de nascimento, as datas importantes da minha vida. Eu me conheço, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. Será? Será que tudo isso é necessário para o conhecimento, para fazer o encontro consigo? Ou é necessário ir um pouco além? O encontrar-se consigo exige também olhar as nossas imperfeições, as nossas misérias, os nossos erros, aquele ranço que às vezes carregamos, aquelas mágoas. Compreender todas essas realidades que estão dentro de nós é também encontrar-se consigo. É encontrar-se consigo. Tudo isso. Tem pessoas que me dizem assim, né? Padre, eu queria fazer um encontro com Deus,
como aquela pessoa faz, como eu vejo fulano que já fez e mudou a sua vida. E não consigo fazer esse encontro pessoal, profundo com Deus. E aí, geralmente, eu pergunto para a pessoa assim: olha, você já se encontrou com você? Ah, não, padre, eu nunca tentei fazer isso. Está aí o problema. Quem não encontrou-se consigo, não fará o encontro com Deus. Quem não fez uma experiência profunda de se conhecer, não fará uma experiência profunda de conhecer quem é Deus. Santo Agostinho já dizia: eu procurava fora aquele que estava dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, Deus se manifesta também no exterior, mas também na nossa intimidade. Então, se eu fujo de mim, se eu não consigo ficar em silêncio, sozinho, eu sempre tenho que ter uma música, eu sempre tenho que ter barulho, vídeos perto de mim para que me distraia, eu não precise pensar na minha intimidade, algo está errado. Se você foge de você, algo está errado. E talvez esse algo que esteja errado seja algo muito grave, muito grave. Então, fazer esse encontro consigo. Segundo encontro, com Cristo. Com Cristo. Encontrar-se com Cristo. Padre, como que eu encontro Cristo? Na palavra de Deus que eu medito, quando eu participo de uma missa, quando eu faço uma boa confissão, quando eu rezo, seja na igreja, participando de uma missa, seja em casa, quando eu realizo uma caridade, realizo a misericórdia, são momentos privilegiados de eu encontrar Cristo na minha vida. Então, fazer o encontro com Cristo. E o terceiro encontro para ser um bom profeta é a comunidade. Não tem como ser profeta estando fechado dentro de casa. Não tem como ser um bom profeta não participando da missa. Não tem como ser um bom profeta enquanto cursilista não participando dos encontros, dos meios de perseverança do cursilho. Vejam, a comunidade de fé é de suma importância. É de suma importância, pois é nela que Deus se manifesta de modo primeiro, de modo privilegiado. Então, exercitar também em nós o convívio com a comunidade de fé. Essas são algumas características do profeta. Definimos o que é profeta, os elementos necessários para ser um bom profeta. Eu dizia no início que também é importante que conheçamos a realidade em que vivemos, o contexto. Por isso, seguindo o nosso manual, eu vou apresentar então agora alguns aspectos, algumas características do mundo atual, para que compreendamos este mundo com suas dificuldades e também suas oportunidades, para que possamos ter uma ação profética. Ter uma ação profética. E veja, o primeiro aspecto do mundo atual, da sociedade atual, é o narcisismo. Essa é a primeira característica. Um amor demasiado pela própria imagem. Pela própria imagem. Uma necessidade que as pessoas têm de ser admiradas, de serem percebidas, de serem elogiadas, para massagear o nosso ego. O narcisista, ele tem um amor próprio tão exagerado que ele vê todas as demais pessoas como inferiores a ele. Ele não valoriza ninguém. Ele é o bambambam. Ele é o bom. Ele é quem sabe fazer.
só Ele faz bem feito. Vejam, narcisista está aí. Está aí. Pode ser que seja até um de nós. A falta de empatia, o narcisista não consegue ser empático com o outro, não consegue compreender o outro, não consegue se colocar no lugar do outro. Esse é um grande empecilho. O narcisismo não coaduna com o profetismo. Nós não conseguimos ser profetas e narcisistas. A gente não dá conta, não dá conta. Uma sociedade sexualizada. Uma sociedade sexualizada, tudo é visto com o cunho sexual, até as boas obras. Se a pessoa faz uma boa obra, alguém olha e diz, porque ele está com interesse, ele está com segundas intenções, por isso que ele ajudou a fulana, por isso que ela ajudou o fulano. A gente olha tudo a partir da dimensão sexual. Uma sociedade sexualizada. Uma sociedade também hedonista. Padre, o que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que busca o prazer a qualquer custo. O prazer como bem último. O bem último. O hedonista, aquele que só busca o prazer, ele não suporta o sofrimento. Não suporta. Porque o sofrimento não dá prazer. O sofrimento não é bom. Então veja, o sofrimento é inerente a todos nós, é inerente à humanidade inteira, à condição humana. Não existe ser humano debaixo do céu, em cima desta terra, que não sofra. Todos nós sofremos, todos nós. Mas o profeta é aquele que encara o seu sofrimento de uma outra maneira. Como? Dando sentido para ele. Dando sentido. Senhor, eu peço e te entrego esse sofrimento para que ele colabore para a minha conversão, para a conversão da minha família e para a conversão de outros que precisam. Eu te ofereço o meu sofrimento. Eu te ofereço para a minha santificação, para que eu seja uma pessoa melhor. Isso é dar sentido para o sofrimento. E veja, isso não significa ser amante do sofrimento. Gostar do sofrimento, não. Porque não é prazeroso, realmente. Mas se ele é uma condição inerente a nós, a gente tem que aprender a lidar com ele. Por isso, todos os dias, aquele que quer ser um bom profeta, na sua oração da noite, antes de dormir, ele tem que ter essa atitude de entrega. De entrega. Porque muitos de nós não fazemos a entrega dos nossos sofrimentos. Nós carregamos eles nas costas. Isso não é o ideal. É fazer a entrega. Padre, mas como que eu faço a entrega do meu sofrimento para Deus? Chegou no final do seu dia, vai fazer a sua oração a Deus. Se você tem um crucifixo, uma cruz perto de você, ou no seu peito, olhe para aquela cruz e diga na sua oração, Senhor, eu te rendo graças por tudo aquilo que foi bom, eu te agradeço por tudo que foi bom. Mas eu te entrego e coloco aos pés da tua cruz todo o sofrimento que eu vivi hoje. Aquela pessoa que eu me desentendi, a ofensa que eu recebi, aquela mágoa que guardei, aquela raiva que passei, aqueles sentimentos negativos, pensamentos ruins, eu te entrego. Eu deposito aos pés da tua cruz. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza, esta atitude de entrega
lhe fará muito bem. Você se tornará uma pessoa muito melhor se ao final do seu dia você entregar isso. No outro dia, faça a experiência. Você acordará sem o peso das angústias do dia anterior. Porque se nós não fazemos a entrega do nosso dia a Deus, o outro dia eu acordo e os primeiros pensamentos são aqueles ruins. O sofrimento do dia anterior, a raiva do dia anterior, o rancor do dia anterior. Por isso, faça a sua entrega. A sociedade atual é uma sociedade que não aceita ser desafiada. Não aceita. Não quer saber de desafios. Quando é imposto um desafio, a pessoa desiste. É uma sociedade muito acomodada. É uma sociedade, como diz o nosso manual, a sociedade do sofá. Gosta de ficar como espectador, mas não gosta de ser desafiado. Desiste, pula fora, como diz o ditado. É uma sociedade individualista. Individualista. O meu Deus, a minha fé, os meus compromissos. Não é por aí. Se nós queremos ser profetas verdadeiramente, nós temos que ter uma visão universal, uma visão um pouco mais ampla da vida. Não ficar no nosso mundinho, olhando para o nosso umbigo. Vamos ter essa visão um pouco mais ampla. Largar de ser mesquinho. Mesquinho. Às vezes a gente é muito mesquinho. Então, dilatar a nossa visão, deixar de ser individualista. Deixar de ser individualista. É uma sociedade atual da superficialidade. Superficiais, pessoas superficiais. Meu irmão, minha irmã, isso atrapalha até na nossa vida de fé. O que é uma pessoa que é superficial na sua vida de fé? É uma pessoa que está inserida na fé, numa religião, no grupo de cursive, no movimento de cursive, mas ela não se sente parte, ela não se sente comprometida com a missão daquela religião, ela não se sente comprometida com o carisma do movimento que ela participa, de modo especial aqui o cursilho. É uma pessoa superficial. É um cristão ou um católico de ibope, é um cursilista de fachada somente. Então veja que ser profeta da misericórdia, como nos é proposto este ano, nos desafia. Nos desafia. E muito. É uma sociedade que tem como característica a globalização. A globalização. Que tem seus aspectos bons, a notícia, que toma distância, que toma dimensões globais muito rápido, a tecnologia, os avanços, muito bom. Mas também essa globalização das fake news, das coisas ruins, das difamações ao próximo, das fofocas sem fundamento, das mentiras, também está aí junto. Ao mesmo momento que a globalização está para as coisas boas, ela também tomou proporção para as coisas negativas. Para as coisas negativas, infelizmente. Então, ser profeta também é purificar em nós nosso uso dessa globalização. É uma cultura relativista, o relativismo como característica de muitas pessoas na atual sociedade. Veja, não existe mais certo ou errado, verdade ou mentira, bom e mal, justo e injusto. Eu faço a minha verdade,
eu faço os meus valores, eu crio a minha fé. Esse relativismo ético, relativismo moral, relativismo religioso. Outra característica é a indiferença. A indiferença. Aqui talvez seja um mal que assola, às vezes, o nosso próprio coração, mesmo de cursilista. A indiferença. Não notar o outro, não perceber o outro. Veja que ninguém de nós gostamos de ser tratado com indiferença. Ninguém de nós. Eu não gosto de ser tratado com indiferença e possivelmente você também não goste. Mas veja como facilmente nós tratamos os nossos irmãos com indiferença. Facilmente. Então, estar atento. O profeta é aquele também que nada contra a correnteza e aí toma essas atitudes diferentes das que estão na moda atualmente. Ser sensível ao outro. A pobreza é outra realidade que assola a sociedade. Veja que nesses primeiros 5 dias úteis do mês de abril, do mês de maio, quantas pessoas ganharam a conta? Quantas pessoas ganharão a conta? A pobreza que aumenta é uma realidade que assola a nossa vida. E como nós estamos agindo diante de tudo isso? A violência doméstica, como aumentou nos últimos dias, em virtude da quarentena, a violência doméstica. Em pleno século XXI, mulheres sofrendo de violência, filhos sofrendo de violência, de abusos sexuais, em pleno século XXI. Vejam que a humanidade evoluiu em tantos aspectos, na medicina, na tecnologia, nas ciências, mas humanamente nós estamos tão pobres. Humanamente falando, o ser humano está tão ultrapassado, parece que parou no tempo. O que acontece conosco? Nós precisamos, no mínimo, acompanhar a evolução. No mínimo, acompanhar essa evolução em nível interior, humano, antropologicamente falando. Os excluídos, como estão aumentando o número de excluídos, que são resíduos da sociedade. Quantas pessoas com discurso ridículo, dizendo assim, mas você já viu falar de que gente de rua, morador de rua, morreu, mendigo, morreu de Covid-19? Não se vê, não se fala, não se tem. Claro que não se fala. Mas não é porque esses casos não existem, é porque eles são justamente esses resíduos da sociedade. Não dá ibope falar deles. Não é necessário trazer à tona a fragilidade social de muitas cidades, a exclusão. Uma sociedade onde muitas pessoas trocaram as relações interpessoais, o contato, pela telinha do celular, pela telinha do computador. Agora, nesse tempo, nós temos o direito, né? E não tem outro meio para a gente fazer isso. Tem que ser pela telinha mesmo. É um lado positivo, mas o ruim está quando as pessoas trocam totalmente os seus relacionamentos pessoais, contato pessoal realmente, por relacionamentos, por contatos, por amizades virtuais. O número de depressivos, o número de pessoas com síndrome do pânico, o número de pessoas com nível de estresse elevado aumentou significativamente
em virtude dessa adesão a uma vida somente virtual. Eu não quero mais ter contato físico com ninguém, eu só tenho relacionamento virtual. Isso destrói as pessoas por dentro, porque uma das nossas dimensões humanas é da relação, do relacionamento. Na medida em que eu tento romper, cortar isso, gera prejuízos para a minha vida afetiva, psicológica. Tem uma sociedade que, infelizmente, diante de tantas coisas boas da tecnologia, permanece ainda fazendo mau uso da tecnologia. Mau uso. Crise de sentido. Outra característica da sociedade atual. Uma sociedade que não tem mais sentido para viver. Não tem mais sentido. Uma pessoa que tira a sua vida, muitas vezes, sem muitas razões. Porque não encontra sentido. Não encontra sentido. O ser profeta também é ir ao encontro dessas pessoas. Ajudá-las a encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida não é dinheiro, não é o carro, não é um bom trabalho. Tudo isso contribui, é fundamental. Nos dá dignidade. Mas eu posso ter tudo isso e não ter sentido para a minha vida. Porque quem me dá o sentido para tudo isso é Cristo. É aquele que nos deu a vida. Nos deu a vida. A ciência, nos últimos anos, tem apontado uma pesquisa a respeito do ponto de Deus. Todo ser humano tem em si o ponto de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Ponto de Deus. E o ponto de Deus, ele tem que ser ativado no nosso cérebro, como todas as demais partes do nosso cérebro. Padre, mas como é que eu ativo o ponto de Deus? O ponto de Deus ele é ativado quando eu tenho um momento de encontro com Deus. Quando eu vou à missa, quando eu faço as minhas orações, seja na igreja, seja em casa, seja no grupo, no movimento de cursilho, numa pastoral que eu participo. Momentos de oração são momentos privilegiados para que ative em mim o ponto de Deus. Por isso que é natural que nós, quando vamos à missa, a gente nunca saia como chegou naquela missa. A gente sempre saia com um bem-estar maior, um sentimento de leveza, de paz interior, de equilíbrio emocional. Por quê? Porque eu ativei em mim o ponto de Deus, que é justamente aquele ponto que dá o sentido para a minha vida. Para a minha vida. Então é de suma importância nós ativarmos esse ponto de Deus para que tenhamos qualidade de vida. Qualidade de vida. Veja, não é somente um discurso religioso, é um discurso de saúde emocional, saúde física. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele diz assim: a antiga frase de Descartes, penso, logo existo, hoje tomou um novo sentido, uma nova forma. Ele fala: sou percebido, logo existo. As pessoas que estão tão carentes, que carecem de sentido para suas vidas, tentam buscar de modo miserável sentido em coisas que não dão sentido. Por exemplo, diz esse sociólogo, quantas pessoas que só encontram o sentido da vida ou tentam encontrá-lo quando ela é curtida numa foto que ela postou, quando ela recebe as likes, os comentários, os amei, né, nas redes sociais. Se ela não é curtida, se ela não recebe like, se ela não é compartilhada, se a opinião dela não é percebida, ela perde o sentido. Ela fica desanimada. Não é por aí. Não é esse o caminho.
Então, veja, estamos diante de uma sociedade em que muitas pessoas se encontram perdidas, tentam encontrar o sentido de suas vidas onde não está o sentido, infelizmente. O Papa Francisco fala que a atual sociedade é uma sociedade neopelagiana. Padre, o que é isso? Me explica. Pelágio foi um herege no início da igreja. Ele dizia uma heresia onde o ser humano não tem pecado original. O ser humano ele é essencialmente bom e que toda a boa obra que ele faz sozinho. Ele não precisa de Deus. E o Papa diz hoje, tem muitos que têm essa mentalidade. Ou seja, negam a graça de Deus que atua na minha vida e pensa que eu posso tudo. Que toda a boa obra que eu faço é ação minha somente. Não é. A palavra de Deus vai dizer, olha, filho, sem mim você nada pode fazer. Absolutamente nada. Nada. E nada, nada é. Já dizia a filosofia. Nós não conseguimos fazer nada, nenhuma atitude boa, se Deus não nos dá essa graça. Tem muitos cristãos pelagianos que negam a graça. Negam a graça. É também uma sociedade neognóstica. Neognóstica. Ou seja, também uma heresia do início da igreja, o gnosticismo, onde tenta compreender Deus pela razão, dá um valor demasiado à razão e não observa a revelação de Deus, não observa a pessoa de Jesus. Para eles não tem a pessoa de Jesus, não tem a revelação, logo também não tem a igreja. É aquela típica personalidade, melhor dizendo, que diz assim para você: eu tenho a minha fé, eu sou cristão, mas eu não vou em igreja nenhuma. Eu não preciso de igreja para viver a minha fé. Eu me confesso diretamente com Deus. Porque eu não preciso da comunidade de fé. Eu não preciso da igreja. Essas expressões são típicas de um neognóstico. De um neognóstico. Que negam a Deus, a revelação de Deus em Jesus Cristo, consequentemente negam também a igreja. A igreja. Teria muitos outros elementos para me apresentar a respeito da sociedade atual. Mas para que eu não me alongue demasiadamente, eu fico por aqui nas características. E vamos agora, por fim, na última parte da nossa formação, onde eu apresento algumas ações do ser profeta. Algumas ações para ser profeta. Veja que o Evangelho ele continua na vida e na cultura das pessoas. Atualmente, há 2000 anos, isso ainda vai até a plenitude dos tempos. Diz a palavra de Deus que essa palavra mesma, ela é penetrante, ela é cortante, como espada de dois gumes. Ela é atual. A palavra de Deus não é algo ultrapassado, não. Ela ainda fala para as pessoas do nosso tempo, em pleno século XXI. Ela ainda dá a resposta para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, em pleno século XXI. Mas para que eu seja um bom profeta, para que eu anuncie essa palavra, eu preciso primeiramente configurar a minha vida com essa palavra. Configurar a minha vida. Antes de eu ser profeta no exterior, para fora, eu preciso fazer a experiência de Deus, experiência profunda, de configurar a minha vida primeiramente com o Evangelho.
E aí nós temos que romper com o divórcio, que muitas vezes há em nossa vida. Divórcio entre fé e vida. A pessoa, quando está dentro da igreja, é uma coisa e fora da igreja é outra. Isso é divórcio entre fé e vida. Eu rezo uma coisa, mas a minha vida eu sou outra. Ser profeta, como nos propõe o Cursilho neste ano, é romper com esse divórcio entre fé e vida. É justamente configurar a minha vida com o Evangelho. A configuração do Evangelho entra em mim. A tal ponto, se Deus também nos ajudar a dizer como São Paulo dizia, não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Romper esse divórcio. Ah, padre, mas a gente tem que ser perfeito agora? Não. Você não tem que ser perfeito. Você não será perfeito. Até porque a proposta de Deus para nós é de santidade. E os santos são santos com as suas virtudes, mas também com aquilo que não é tão bom nele. Ele tem erros, ele tem quedas. A proposta é essa, sermos santos, buscar a santidade. E não sermos anjos. Tem pessoas que confundem as coisas, que pensam que a proposta de Deus para nós é de que sejamos angelicais, né? Com as asinhas, que não cometamos nenhum erro. Não é essa a proposta. Deus não nos pede para sermos anjos. Não nos pede. Ele nos pede a santidade. A santidade. Então, configurar a minha vida ao Evangelho. Romper em mim esse divórcio entre fé e vida. Para que eu anuncie. Para que eu anuncie. E aí eu me enculturo, ou enculturo o Evangelho nas culturas, na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Aí sim eu serei um bom profeta. Porque a partir do momento que eu me configurei ao Evangelho, Cristo, ele penetra o meu ser, ele transforma o meu ser, e aonde eu vou anunciá-lo, ele vai também transformar, penetrar nessas realidades. Cativar as pessoas, uma outra atitude do profeta para os dias atuais. Foi-se o tempo da cristandade, onde a religião era imposta muitas vezes, onde ser cristão era a realidade majoritária da sociedade. Foi-se, já era, como diz o ditado, né? Atualmente, precisamos fazer com que as pessoas adiram à fé cristã, cativando-as. Cativando-as. Trazê-las para a fé cristã, mostrando a beleza da fé cristã. Por isso, não tem como eu ser profeta falando mal da minha fé. Não tem como eu ser profeta, um bom profeta, falando mal da minha igreja. Não tem como. Está meio. Tem algo aí que está errado, está se contradizendo. Não pode. Nosso profetismo será estéril, não gerará bons frutos. Então, ter essa consciência muito clara. Muito clara. Cativar. Falar bem da nossa fé. Falar bem da nossa igreja. Cative as pessoas. Pelo modo que você trata essas pessoas. Pelo modo que você vive no seu dia a dia com essas pessoas. Para que elas, ao olharem para você no seu trabalho, ali na lotação, indo para o trabalho, no trânsito, pensem, ali está um cristão. Ali está um cristão. Ah, por quê? Porque você viu o terço pendurado ali no retrovisor do carro? Não, porque a atitude dele no trânsito é de cristão. Escutar. Uma outra ação para o profeta nos dias atuais. Saber escutar.
Ah, mas isso é fácil, padre. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente dá umas bolas fora, feia, né? A gente pega, a pessoa precisa desabafar, ela se aproxima de você, que ela quer partilhar uma situação difícil, ela precisa jogar para fora o peso que está nela. Ela chega, começa a lhe falar e você, ai meu Deus, mas o que que eu vou falar para ela? O que que eu vou dizer? O que conselho eu vou dar? Não presta atenção no que ela disse. Pior ainda, nem deixa ela falar, começa a vomitar coisas. Mas não era isso que ela queria. Ela queria um ouvido. Ela não queria uma boca para falar. Ela não te pediu um conselho. Ela queria desabafar. Então, ser sensível, ter essa sensibilidade, veja, ver o ambiente, o contexto. Ah, esse contexto agora me exige a escuta. Então, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Paciência. Meu irmão, minha irmã, tem horas que a gente tem que ter um pavio longo, viu? Muito longo. Temos que suportar muitas coisas. Exercitar a paciência. Principalmente no período agora da quarentena. Todo mundo está cansado, estressado. Mas exercitar a paciência. Romper o anonimato. Romper o anonimato. Ver a pessoa, saber quem é ela. Se eu chego no grupo, na reunião do cursilho, buscar conhecer aquela pessoa, valorizá-la. Porque às vezes as pessoas vêm nos nossos encontros, entram, ficam lá quietinho no fundo, participam, saem, ninguém nem lhe deu boa noite. Ela entrou como anônima, saiu como anônima. Isso não cativa ela, infelizmente. E pode ser que isso seja a razão para que depois ela saia, ela desanime de viver nesse movimento, viver esse carisma, que ela não se sentiu parte, ela não se sentiu importante, ela não se sentiu valorizada. A amizade, a amizade, exercício, exercitar a amizade, ser amigo, também é um outro carisma, ou melhor, faz parte do nosso carisma enquanto cursilista. Cultivar amizades, cultivá-la, partilha de vida, tanto os momentos bons quanto momentos ruins. Veja que o amigo verdadeiro, geralmente nós falamos que é aquele que está conosco nos momentos difíceis. Mas eu também digo que o amigo é aquele que sabe partilhar conosco os momentos de alegria, de modo verdadeiro. Porque aquele que não é amigo não suporta a alegria do outro, não suporta a realização do outro. Então, ser amigo é cultivar essas duas realidades, de estar com o outro, conviver com o outro, partilhar da vida do outro, na alegria e na tristeza. Caridade, uma outra ação do profeta. Caridade. Realizar a caridade. A psicologia nos fala que a caridade, ela aumenta em nós a autoestima e ela também colabora contra os efeitos da depressão. Contra os efeitos da depressão. Não cura a depressão, mas colabora para que os efeitos mais ruins da depressão não nos prejudiquem, não se faça presente em nós. Então, a caridade. E a caridade com misericórdia. Ou seja, eu dar ao outro o que ele precisa. Dar ao outro o que ele precisa. Não ficar dando bola fora mais uma vez. Né? Chega alguém no meu portão, aperta a campainha, bate palma.
eu dou uma olhadinha, vejo que é uma pessoa de rua, vou atendê-la, penso, nossa, eu sou cursilista, né? Eu vou lá, não posso deixar a pessoa ali, ela já viu que eu estou em casa, eu vou lá. Diga, vizinho, o que você precisa? E a pessoa te diz, olha, eu preciso de um prato de comida, estou com fome. Aí você pensa, poxa, eu sou cristão, e agora o que que eu vou fazer? Aí você pensa e diz para a pessoa, olha, eu sou cristão, sou cursilista, eu vou rezar por você, tá bom? Para que alguém lhe dê um prato de comida. Vá em paz e que Deus te acompanhe. Isso é uma atitude de caridade, de misericórdia. Eu fui ao encontro da miséria daquele? Não. Então, a caridade na sensibilidade, justamente ver o que a pessoa precisa e tentá-la ajudar naquilo que a gente precisa. Veja, nesse exemplo que eu citei, a pessoa precisava ali de um prato de comida. Ela não precisava de oração, precisava de comida. Enfim, último ponto. Ter a reta intenção. A reta intenção. Na caridade que eu faço, na boa obra que eu realizo. Ter a reta intenção. Quando eu faço bem a alguém, fazer com a reta intenção. Ou seja, a pessoa, ela é filha de Deus, é meu irmão, eu devo amá-lo. Por isso eu vou fazer o bem a ele. Por isso eu vou ter boas atitudes para com ele. Eu não posso realizar as boas obras com uma intenção torta. Ou seja, ajudar alguém pensando num retorno que terei. Ajudar alguém porque eu serei percebido pelas pessoas que estão ao meu redor, que eu fiz o bem, que eu ajudei. Eu não vou fazer o bem porque serei promovido, ou porque essa pessoa pode me ajudar futuramente. Ou seja, uma visão utilitarista, muitas vezes. Então, é fazer toda a boa obra com reta intenção. Reta intenção. E também na gratuidade. Veja, esse é um pouquinho o caminho do ser profeta nos dias atuais. É uma atividade fácil? Não. Exige muito de nós. Mas essa é a proposta. Não é impossível, é um exercício. É um exercício. Exercitar aos poucos as boas obras, ser profeta, o ser sal e luz do mundo nos nossos dias atuais. Lucas, volto para você. Tô aqui, padre. Eu vou colocar o seu microfone no mudo, depois eu reabro, só porque senão tá dando muito eco enquanto a gente fala juntos. Mas eu queria agradecer muito o padre pela escola de hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor quando estive em Cascavel e a gente já logo percebe como é bom a gente ter no nosso movimento sacerdotes que estudam os documentos, sacerdotes que se aprofundam no nosso carisma, justamente para fazer esse paralelo entre os assuntos e os documentos da igreja e o nosso carisma e o movimento de cursíveis como de um modo geral. E isso nos ajuda muito para a gente também ter essa nossa caminhada, saber um pouquinho mais sobre o nosso carisma, sobre o nosso método e, acima de tudo, conseguir trilhar este caminho de santidade. Não tivemos perguntas, viu, padre? Geralmente, quando não tem pergunta, a gente diz que tem duas alternativas. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Eu fico com a segunda, eu acho que todo mundo entendeu tudo, viu? Foi, foi muito boa a explicação, muito rico o conteúdo. E o pessoal tem mandado aqui, ó, até a Dani, ó, não disse que tá acabando. E o pessoal está agradecendo. São muitos comentários, depois o senhor pode conferir um comentário atrás do outro lá no Facebook. Essa live fica disponibilizada depois na nossa página, padre, para que as pessoas possam ao longo dos dias também ir acompanhando. Tá Eu, certo.
Eu apenas para fechar, padre, eu gostaria de lhe deixar uma última pergunta, que é de que Sim, forma, de que forma que nós, vamos jogar mais de uma forma institucionalizada, que nós, enquanto GED, né, enquanto grupos executivos diocesanos, de que forma nós podemos fomentar esse profetismo, fazer com que os nossos cursilistas, porque uma coisa é ser missionário, discípulo missionário, e uma decorrência dessa missionariedade é o profetismo. De que forma nós podemos contribuir, de que forma o GED, de que forma nós, enquanto comunidade de fé, podemos ajudar um ao outro neste caminho de crescimento do profetismo, nesse caminho de ser... certo. Então, o primeiro passo que já está sendo dado é justamente esse da formação. Esse é o primeiro passo e significativo. Como já dizia Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Nós só amaremos a missão do profeta, do ser profeta, na medida em que eu conheço em que consiste essa missão. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, ter um levantamento social, um levantamento antropológico da atual conjuntura que vivemos. Esse é o segundo passo. Fazer esse levantamento da realidade. Para que num terceiro momento, terceiro passo, eu crie ações que possam justamente vir ao encontro dessa missão do ser profeta na realidade em que vivemos. Na realidade em que vivemos. De modo bem prático, nesse tempo de pandemia, nós fizemos a nossa live também sobre o mesmo tema, aqui no GED Cascavel, e a gente chamou essa live a live do bem, onde nós colocamos como ação concreta do ser profeta a caridade para com o outro. A caridade para com o outro. Então nós tivemos desde o dia da live até sábado, que passou, uma semana onde as pessoas puderam levar doações para que o GED, então, depois fizesse o direcionamento dessas doações. Então, é criar com essa visão da realidade que estamos vivendo, criar ações. Criar ações. E elas são muito amplas. Muito amplas. Mas uma delas é essa. Eu crio uma live, e a partir dessa live a gente coloca um adereço, um adendo, né? Uma boa ação. Né? Lembrando o pessoal que foi bom o padre ter dado esse gancho da boa ação, porque nós estamos também com a nossa ação de arrecadação de alimentos. Nesse tempo de pandemia, né, padre, muitas famílias acabaram famílias que não necessitavam de ajuda caritativa estão precisando, muitos estão desempregados, muitos estão impedidos de trabalhar. Aqui na nossa comunidade, aqui no bairro onde eu resido, nós saímos aí de 8 famílias que assistíamos para cerca de 20 famílias, então é um salto muito grande, então a gente está precisando de muitos alimentos para atender essa demanda. O pessoal de Foz, nós temos a central de doações, é a Fernanda Brandão, então o pessoal pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp, ela tem todos os pontos de arrecadação. Aqui em Medianeira nós temos na farmácia Arte Vida do nosso irmão Diego, lá em Foz na paróquia São Francisco de Assis e também lá na Diletare, que é uma empresa do Bruno, que também é cursilista. Em São Miguel e Santa Terezinha nós também temos pontos, então fica aí o convite para o pessoal continuar contribuindo. Nós temos duas perguntas aqui, padre. Eu vou lançar primeiro aqui a do Tiago, e agora surgiram as perguntas. Se o senhor tiver tempo ainda, a gente vai responder então, né? A dúvida do Tiago é a seguinte, ó. Entendo que uma pessoa não tem como ser ou só neognóstica ou só pelagiana, mas devo estar errado. Por que dividiram as nomenclaturas? É possível uma pessoa ser um dos dois, ser só um dos dois? É possível, padre, a pessoa ser só gnóstica ou ser só pelagiana? É possível. É possível na medida em que, por exemplo, ela participa da igreja,
ela entende Cristo como o autor da sua vida e também o Salvador, ela vai à igreja, participa da igreja. Então, ela não é gnóstica. Mas em tudo aquilo que ela faz, ela não reconhece a ação de Deus. Por exemplo, eu realizei o bem porque eu sou bom. Eu fiz essa caridade porque eu sou bom. Não é porque Deus me inspirou, é que eu percebi, né? Uma pessoa pelagiana. Ou também uma pessoa que nega a graça, até mesmo as coisas mais pequenas da vida. Quando não sabe agradecer a Deus, por exemplo, é uma pessoa pelagiana. Eu não agradeço a Deus pelo meu dia, se foi bom, porque eu não vejo o meu dia como graça de Deus. Eu vejo o meu dia como um mar de lágrimas, né? Onde justamente eu estou vivendo, mas nada é graça aqui. Então é possível sim, né, eu ser somente pelagiano ou ser somente gnóstico, né? O pelagianismo, ele uma das a principal característica, então, é a pessoa achar que alcança tudo por seus próprios méritos. Ela não atribui esses. É a Desculpa cortar própria contigo. força, né? A própria força. Eu nego a graça e por mim tudo que eu faço é fruto do meu esforço próprio, não é nada fruto da graça de Deus, né? Nós temos a pergunta do Fernando lá de Foz, padre. Ele pede o seguinte: de que maneira podemos ser profetas no convite para uma pessoa para que ela faça o cursilho encontro, ou seja, no pré-cursilho, né? Deixa eu abrir o microfone aqui. De que maneira podemos ser profeta no convite de uma pessoa para fazer o cursilho encontro? Aqui o profetismo ele pode ser realizado na atividade de buscar cativar a pessoa. Lembra que uma das características que eu disse do profeta nos dias atuais é cativar a pessoa. Cativar. Então, o cursilho, o pré-cursilho, né? Eu faço, eu trabalho com a pessoa e pensei em convidá-la para fazer o cursilho. Eu começo a fazer um pré-cursilho com ela. Eu vou na casa dela, faço os encontros, converso, tenho uma certa amizade, mas aí eu dou algumas bolas fora. Por exemplo, aquilo que a gente já dizia, eu falo mal da minha fé. Ou, o cursilho, ele é muito bom, mas tem isso, tem aquilo outro, tem isso, tem aquele que faz parte, tem esse. Ou seja, eu não faço o papel daquele que está cativando. Pelo contrário, eu estou assustando a pessoa. Então, ser profeta no pré-cursilho é justamente ter essa a liberdade não, mas a sensibilidade que eu devo cativar a pessoa. O mesmo pode acontecer, eu posso falar muito bem nos encontros, na casa da pessoa, preparando ela para o cursinho encontro, mas no meu dia a dia ela ouve eu dizendo, falando mal da igreja. Ou ela ouve eu falando assim que eu vou à missa somente quando é a missa do cursinho, porque é obrigado aí. Então são pontos que a pessoa ela saca e não cativa. Ela pode até aceitar o seu convite, fazer um retiro, mas ela depois pode sumir. Por quê? Porque ela não foi cativada. Então ter essa sensibilidade de cativar a pessoa e também devo ter essa união, essa comunhão entre a minha fé e a minha vida. Se a pessoa perceber na minha vida esse divórcio entre fé e vida, ela pula fora. Pula fora. Logo ali no pré-cursilho, ou depois, quando fazer o cursilho, ela vai cair fora. A gente sempre fala das características da amizade, né, principalmente no pré-cursilho, e uma delas é a sinceridade e a autenticidade. O problema é quando a sua verdade de vida demonstra uma fé fraca e um testemunho falso, né? Essa autenticidade e essa sinceridade
pode trabalhar contra o processo de evangelização, né? Então tem que tomar esse cuidado. Temos mais uma pergunta, a Evanilda Aparecida Silva pede o seguinte: Padre, o que a pandemia vai trazer de bom para essa geração? Essa pergunta é capciosa. A Ivanilda não perdoa nessa. Mas veja, eu dizia, né? Deus não permite o mal se não é para tirar dele um bem maior. Todavia, qual é o bem que Deus vai tirar de tudo isso? Né? O que vai nos trazer de bom tudo isso? Essa resposta está nos mistérios de Deus. Né? Eu posso até chutar algumas coisas aqui, mas isso seria puras especulações da minha parte. Né? Porque são mistérios insondáveis. Insondáveis. O que sabemos é isso. Diante do mal que Deus permitiu, que é essa pandemia que está assolando tantas vidas, tantas pessoas estão ficando desempregadas, enfim, o que Deus vai tirar de tudo isso? O que Deus quer nos ensinar de tudo isso? Deus vai nos falar no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, Deus nos dirá. De alguma forma, Ele nos dirá. Então, o que cabe a nós é essa paciência. A atitude profética nossa vai ser essa, de paciência, para entender e encontrar o que Deus vai tirar de bom de tudo isso. Né? Ainda não sabemos. Né? Eu não vou nem chutar, porque vai ser só especulação da minha parte. Então, vamos aguardar Deus, né, na sua misericórdia, na sua providência, nos dê uma resposta. Né? Esses dias eu conversava, até eu acho que foi numa das nossas lives de formação, acho que foi na última, de uma preocupação que eu particularmente tenho, não sei se o padre compartilha dela, de que eu tenho um medo de que essas limitações que nos foram impostas durante esses dias da vivência sacramental podem acabar, justamente por conta desse relativismo que já vem dessa sociedade tão líquida, fazendo com que a nossa comunidade de fé acabe olhando, puxa vida, se eu pude ficar 30, 60 dias, 90 dias durante o período de pandemia longe dos sacramentos e isso pouco impactou na minha vida, talvez se eu continuar mais 1 ano, 2 anos sem viver, ter essa vida próxima dos sacramentos, estará tudo bem. Não sei, eu tenho esse receio. Até dentro do nosso movimento, a gente sente que algumas pessoas estão assim, já que não está tendo escola, já que não, vou preencher as minhas noites com Netflix, vou preencher minhas noites com as lives dos cantores cachaceiros, né? E está tudo bem. Mas eu acho que é necessário nesse tempo, né, padre, ter a cabeça no lugar, focar na oração e saber que os nossos compromissos, independentemente do futuro que virá, os nossos compromissos continuam os mesmos, a nossa vida precisa seguir, se é que é possível, seguir uma normalidade, inclusive e especialmente a vida de fé e a vida nos sacramentos. Não sei se o senhor compartilha dessa minha visão. Uhum. Exatamente. São duas realidades que aparecerão, né? Depois dessa Covid-19, essa pandemia. Aqueles que falarão justamente isso que você disse, ou seja, se eu fiquei esses dias sem vida sacramental, sem vida de fé, eu não preciso disso. E abandono. Mas também ocorrerá um outro caso, que são daqueles que, em virtude do medo da morte, que assolou muitas pessoas, pensa, meu Deus, é bom eu voltar para Deus. Né? Então vai ser um misto dessas duas realidades após a pandemia. De pessoas que desanimaram da vida de comunidade de fé e outros que estarão voltando porque justamente tiveram, como diz o ditado, esse cagaço, né? Passar esse medo, o medo de morrer, o medo de estar longe de Deus e sofrer a pena eterna. Então são duas realidades que vão assolar aí o pós-pandemia, com certeza, né? Mas da nossa parte, nós que já cultivamos uma vida de fé, nós que somos cursilistas, na sua maioria, os que estão nos acompanhando, ter o bom senso, equilíbrio, né?
Mesmo que eu não esteja exercitando a minha fé na comunidade, eu vou exercitá-la na minha intimidade. Eu vou buscar acompanhar as lives do movimento, as lives de missa, ou assistir na TV. Eu vou alimentar também a minha espiritualidade. Isso é bom senso, isso é sabedoria, né? Purificar um pouquinho a nossa mente, dilatar a nossa visão, sair um pouquinho de noticiários sangrentos, né? Para que isso não vá nos prejudicando emocionalmente. O Chico lá de Foz está pedindo se a gente pode contar essa pandemia como um deserto, uma espécie de deserto, para melhorar. Acho que já está até um pouco linkada com a resposta que o padre deu antes, usando com sabedoria desse tempo que nós temos, né, padre, para uma introspecção, uma comunhão espiritual bem proveitosa. Acredito que sim, a gente pode sair dessa pandemia com a fé fortalecida, né? Exatamente. Eu acredito justamente nisso. Esse deserto, essa aridez espiritual que gerará em nós um crescimento. É aquele o puro sentido da crise, né? A crise como o acrisolar, o purificar. Né? A gente pode ver esse momento de crise nesse sentido, né? Como uma oportunidade para sermos melhores, né? Para que a gente valorize os nossos sacramentos, valorize a vida de fé, valorize a missa, porque tinha muitas pessoas antes que tinham a oportunidade, poderiam ir à missa tranquilamente, mas não faziam, ou iam uma vez por mês. Aí depois que as igrejas estão fechadas, muitos desses foram os primeiros a dizer: olha, que injustiça! A igreja fechada, a gente quer ir e dar de cara com a porta, né? É uma Então, realidade mesmo. ter essa convicção, né, de que é um deserto. Se a gente usar com sabedoria, a gente viverá muito melhor e vai purificar em nós muitas arestas, né? Essa crise vai acrisolar a nossa fé. Uma situação muito recorrente nesses últimos dias, até depois das suas considerações. Como ministro extraordinário, eu pude acompanhar isso. As pessoas que se emocionavam, choravam no primeiro contato com o Cristo Eucarístico, depois desse intervalo de tempo que a gente, infelizmente, não pôde comungar. Nós tivemos aqui uma espécie, até ouvi alguns bispos criticando a iniciativa, mas a gente fez uma espécie de drive-thru. A pessoa assistiu a missa pela internet e depois foi para as comunidades, algumas comunidades onde a Eucaristia foi distribuída no domingo de Páscoa, dentro dos automóveis, justamente porque naquele momento existiam decretos que proibiam aglomerações e celebrações dentro da igreja, né? Então a gente sentiu a emoção de muitas pessoas que foram receber o Cristo Eucarístico, aflorando esses sentimentos, nessa valorização. Padre, nós já estamos em 1 hora e 35 minutos de live e aproveitando que estamos adentrando aí no mês de Maria, esse mês mariano, vou pedir para que o senhor, se possível, encerre essa nossa escola, essa nossa live com Jesus, também com Maria, invocando aí a intercessão de nossa mãe e também dando a bênção para todos nós, todas as nossas famílias, todos os nossos amigos cursilistas que nos acompanham. Hoje eu acho que foi a live com um recorde, padre, de pessoas simultaneamente assistindo. E o mais legal é que a gente está tendo aí, ao final, o nosso vídeo fica disponível depois do Facebook, mas a gente tem atingido um número muito interessante de pessoas de outros GEDs, né, de outros estados, e as pessoas têm gostado. Toda segunda-feira, às 20h30, nós estamos com as nossas lives. Possivelmente na próxima segunda-feira a gente fez o convite aí para alguém do GEM. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então fica o convite para quem quiser assistir. Eu passo então para o padre para encerrar nossa live, né, dando a sua bênção e também pedindo aí para que Nossa Senhora proteja todas as nossas famílias e, se possível, afaste de todos nós esse mal do coronavírus. Muito bem, então, este mês de maio, queremos voltar o nosso olhar também para Maria. Por isso eu te convido, você que está nos ouvindo, nos assistindo, feche um pouquinho os seus olhos,
Incline a sua cabeça e apresente diante de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a sua vida, a sua história. Talvez você que esteja nos ouvindo tenha perdido o seu emprego, talvez esteja passando por necessidades econômicas, dívidas. E se você não sofreu tanto com essa crise, renda graças a Deus. Apresente a Ele a sua gratidão, o seu louvor. Peça a bênção e também a proteção da Virgem Maria, a intercessão dela. E que ela, que é a mãe, que sabe as necessidades de seus filhos, interceda por cada um de nós, principalmente por aqueles que estão passando por necessidades. E nessa Ave Maria, vamos elevar a Deus todos esses pedidos, esses louvores ao nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria neste mês, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, abençoe a cada uma de vocês que nos acompanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas, obrigado pelo convite, né? Fiquei muito grato de poder partilhar com vocês, né, deste tema, esta uma hora e meia. E obrigado a todos que nos acompanharam, que foram fiéis, né? Desde o início até o fim, como diz a palavra, aqueles que serem fiéis, permanecerem fiéis, serão salvos. Então, obrigado pela sua fidelidade, né, de nos ouvir e também participar conosco até o final dessa live. E estamos aí precisando, né, da nossa contribuição na medida do possível, a gente pode, com certeza, estar auxiliando vocês. Padre, em nome do nosso GED, o Emerson está agora numa reunião do GER, então ele não pôde estar aqui para agradecer ao final, mas em nome do Emerson, em nome de toda a nossa equipe do GED Foz, eu te agradeço infinitamente por estar aqui conosco compartilhando a sua sabedoria e também a sua espiritualidade. Não esperávamos menos do que foi essa live, foi fantástica. Agora eu fiquei até com vergonha de conduzir algumas formações aqui depois de uma live tão sublime como essa. Foi muito bom mesmo. Eu acompanhei aqui os comentários, o pessoal se manifestando também, dizendo da quantidade de conteúdo e da forma tão clara como o senhor se manifestou. Agradeço imensamente ao senhor, ao GED de Cascavel, por nos terem fornecido esse tempo tão precioso de formação, e que Deus continue iluminando e abençoando a sua vocação e fazendo do senhor sempre esse sacerdote brilhante que é, no zelo com a liturgia. Eu pude acompanhar algumas das suas celebrações lá no encontro regional, com o zelo também pela palavra, ouvi também sua homilia, e principalmente o zelo com o católico, com o cristão, com o indivíduo, que não, de nada basta, né? Cuidar muito bem da palavra, cuidar muito bem da liturgia e não cuidar bem do rebanho. E o senhor é um pastor completo, então muito obrigado, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. Esperamos contar contigo. Eu acho que essas lives, padre, vão continuar depois da pandemia, porque o resultado tem sido muito bom, tá? E essa integração dos GEDs, a integração do GER, do GEM com os GEDs, tem sido muito bom, tem produzido bons frutos. Então eu espero contar contigo nas próximas também. Outros convites virão. Tá certo, pode contar sim, estamos aí disponíveis, com um grande coração e muito agradecido, com certeza. Maravilha. Certo? Foi um prazer enorme estar com vocês aí. Prazer é nosso, padre. Um abraço a todos os que nos acompanharam. E a gente encerra agora mais uma edição da nossa live com Jesus. Tchau, tchau, padre. Amém. Tchau, gente. Tchau, Um abraço, até mais. até mais. Um abraço.